Vamos a ler a Bíblia e vamos tentar acompanhar a pregação com um estudo. Sim, vamos tentar fazer isso, porque a Bíblia fala de, tipo assim, os romanos tinham um problema. Eles achavam que eram melhor. Os judeus achavam que eram melhor que os gentios. Esse é o problema dos irmãos de Roma. Eles achavam que eram melhor por ser judeus. Sim? Então, a Bíblia fala, a última cita bíblica que o irmão deu, está lá em, acho que Coríntios. Diz, aquele que considera estar de pé, veja que não caiga. Sim? Incrível, incrível. Jesus falou disso. Jesus falou e ele fala assim: a vinda de Jesus vai ser assim. Sim. Aquele, vai falar, estou tentando ligar as ideias. Vamos lá a Lucas capítulo 17. Por quê? Porque ele vai fazer uma ligação de aqueles que acreditam que estão bem, aqueles que acreditam que não tem problema, tipo judeus romanos, tipo judeus romanos. Eles acreditavam que estavam dando uma adoração certa, uma adoração em espírito e verdade, uma adoração, um culto racional, que eles acreditavam. Mas a exortação é por quê? Porque eles não faziam como tinha que ser feito. Sim. Então, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. E versículo 20. Para ter um contexto. Lucas 17, 20. É interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe, e ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E pronto, ele está falando de a vinda do rei. Mas ele vai falar mais adelante, tipo assim, 26. Diz aí: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Quando vai vir ele? Sabemos não. Mas temos que estar prontos. E aquele que acredita que está pronto, veja que não caia. E dizer, a vida do cristão tem que ser uma transformação constante. Romanos 12, 2, sim? Uma transformação constante. Sim? Aquele que acha que já está pronto, veja, sim, que não cai. Então, diz assim a palavra, versículo 29. Mas no dia em que Lot saiu do Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando? Não sabemos. Sabemos não. Mas temos que estar prontos, sim. E aquele que acha que está pronto, veja que não cai, sim. Incrível. Ontem falamos disso. Lembra? Ontem falamos também de a importância de crescer sem achar que eu já cresci. Eu já cheguei ao meu topo e pronto, sou perfeito. Aquele que acha que é perfeito, veja que não cai. Sim? É incrível. É incrível. Por quê? Porque estuda assim. Eu aprendo e depois tenho que retroceder para aprender mais. Depois vou para frente e depois viro para trás para aprender mais. Depois vou para... E assim. Essa é a vida cristã. Sim? Aprender, depois voltar para verificar minha vida e depois para frente.
Mas que fala Jesus disto? 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E, da mesma sorte, o que tiver no campo, não volte para trás. E o ensino de hoje: lembrai-vos da mulher de Lot. Sim, lembrai-vos da mulher de Lot. Aqui é uma coisa que é incrível. Gênesis, vamos lá, vamos ler lá, por quê? Em Gênesis, Deus fala com quem? Com o homem, sim. Deus fala diretamente com o homem. Ainda quando os filhos ou a mulher não tivessem uma vida reta, Deus fala com quem? Com o homem. E por meio do homem, a família pode ser salva. Aconteceu com Noé, por exemplo. Noé foi um homem que ele respeitava Deus. Sim? Ele tinha temor de Deus. Ele obedeceu a Deus. Mas provavelmente a família não. Provavelmente. Sim, a família não. É nesse sentido, vai falar assim a Bíblia. Vamos lá. Em Gênesis 19. Gênesis 19. Sim. Lot foi um homem justo. Sim? Um homem justo. Gênesis 19. Estamos lendo em Gênesis 19? Pronto. Versículo 1. Gênesis 19. Vai acontecer uma história incrível. Diz assim: e viéramos dois anjos a Sodoma. À tarde estava Lot assentado à porta de Sodoma, e vendo-se a Lot, levantou-se a seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos que em casa do vosso servo, e passais nela a noite, e lavai os vossos pés, e da madrugada vos levantareis, e ireis ao vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Mas a história é muito, porém um bocado grande, a história. Mas vai acontecer uma coisa. Os homens de Sodoma eram homens que tinham um problema, sim? Depravados. Fala assim a Bíblia: depravados. Enfermos, homens de Sodoma. Cheios de pecado, homens de Sodoma. Sodoma e Gomorra, sim? E os anjos, lembram como eram? Formosos. Os anjos, formosos. E os homens, eles gostaram dos anjos. Eles gostaram. E foram à casa de Lot. Foram à casa de Lot. Lot, queremos conhecer os anjos. Queremos. Versículo 6. Versículo 5. E chamaram a Lot e disseram: onde estão os varões que te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Conhecer, nesse contexto, não é conhecer de olhar. Não é se conhecer, sim? É outro conhecer. Não é se conhecer de olhar, de falar com eles, não. Era um conhecer depravado, enfermo. Era esse conhecer. Versículo 6. Então saiu Lot a eles à porta e fechou a porta detrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Lot sabia que ia acontecer. Versículo 8. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vos lá trarei, e fareis delas como bom for
nos vossos olhos, somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram a sombra dos meus telhados. Conseguimos olhar o que está acontecendo? Sim. 2 anjos entram na casa de Lot. Os homens de Sodoma, enfermos, sim, eles querem conhecer aos homens de Deus. Lot sai da sua casa e ele fala: não façam mal, eu tenho 2 filhas, façam com elas o que quiseram, mas com os anjos, com os homens de Deus, não. Com os homens de Deus, não. Lembram esta história em outro momento da Bíblia, da história bíblica? Lembra? Abraão tinha um filho prometido por Deus, prometido por Deus, um filho prometido por ele. E Deus pediu: tens que fazer um sacrifício, tens que dar um sacrifício. E lembra que fez o Abraão? Ele disse: pronto, eu vou fazer. Interessava a Abraão sacrificar a seu filho? Acho que não. Porque Deus falou. E pronto. Abraão foi contado por fé, chamado homem de fé. Lot fez a mesma coisa. E olha cá, por Lot, por a vida de Lot, por a justiça de Lot, a mulher conseguiu também sair de Sodoma. Sim. Deus fala com o homem e ele pede que tem que sair, porque Sodoma vai ser destruída. Mas pede uma coisa simples, muito simples, mesma coisa que Paulo vai pedir aos irmãos de Roma. Não virem, não olhem, não façam isso. Os judeus em Roma, eles acreditavam que eram melhor que os gentios. Era melhor. Por quê? Porque era um povo de Deus, porque foi o povo elegido por Deus. Eles faziam a lei, eles cumpriam a lei, eles foram circuncidados segundo a lei, eles não tinham pecado segundo a lei. Eles achavam que eram perfeitos, mas olhavam a quem? Aos gentios, para dizer: eu sou perfeito, tu não, tu tens que fazer isso ainda. E Paulo vai falar disso. Aquele que acha, sim, que está em pé, que não cai. Então, vamos continuar com Gênesis. Diz assim a palavra, Gênesis 19, versículo 26, 24. Já Deus falou com Lot, ele pediu que tinha que sair de Sodoma. Ele falou: tens que sair, mas não tens que olhar atrás. Sim, uma coisa muito simples: sair e não olhar atrás. Eu acho que há um canto, há um hino que fala disso, de não olhar atrás. Sim. Me fala assim então, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e a toda aquela campinha e a todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Versículo 26. E a mulher de Lot olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Uma coisa tinha que fazer. Não olhar para trás. Não lembrar. Não dar importância. Não achar que está a perder aquilo.
Não achar que aquilo era mais importante. Porque se Deus quitou, Deus pode dar. Lembramos a vida de Jó. Deus deu, Deus quitou. Deus deu, Deus quitou. Sim, Deus deu. Isso acontece na vida da mulher de Ló. Isso aconteceu na vida da mulher de Ló. Deus pediu uma coisa simples, mesma coisa que pede hoje, mesma coisa que pede hoje, mesma coisa que falou Paulo aos irmãos de Roma. Sim. Uma coisa pediu: não os conformeis a este século. Uma coisa simples, sim. Não os adapteis a este mundo. Não façam o que fazem este mundo. Sim. Não levem a vida que leva este mundo. Uma coisa muito simples. Mas para chegar a fazer isso muito simples, o cristão tem de ter uma transformação. Sim. Uma mudança de pensamento. Então, vamos lá a Gálatas. A mudança de pensamento. Sim. É fácil ser um cristão que não olha para trás. É fácil não, porque sempre temos, sim, um lembrete. O que falou? Um estúdio falou, irmão, meu trabalho, meus estudos, minha família. Sim, aquelas coisas que eu acho que não faz mal lembrar isso. Eu acho que não faz mal. Mas ter isso como mais importante que Deus faz mal. Sim. Salomão fala que tudo tem um tempo. Por lo tanto, eu posso ficar com minha família dia sábado. Tudo tem um tempo. E dia domingo, eu vou estar com quem? Com Deus. Sim. Eu vou estar com Deus. Porque Deus é mais importante para mim. A família é importante? É. Sim. Então, Gálatas capítulo 2. Em Gálatas capítulo 2, nós olhamos como eu posso mudar meu pensamento. Sim. Se primeiro está quem? Deus. Gálatas 2:20. Se primeiro está Deus, então vou conseguir. Sim. Se primeiro está Deus, eu vou conseguir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, eu me afasto do mundo, eu me afasto de aquilo que me lembra o mundo, eu me afasto de aquilo que me ata ao mundo, eu me afasto de aquilo que faz que eu tenha uma amizade com o mundo. Que fala Tiago disso? Tiago fala de amizade com o mundo. Quem se constitui amigo do mundo, ele se faz que inimigo de Deus. A mulher dela, ela não percebeu. Ela não percebeu, eu acho. Ela não percebeu. Por quê? Porque a pessoa que mais se sacrificou foi Ló. A pessoa que não se sacrificou, voltando tudo isso à igreja, sim? O cristão que se sacrifica constantemente, no sentido de que trabalha, que procura, que estuda, que ele quer crescer, para ele vai ser mais fácil não olhar para trás. E aquele que não consegue ainda fazer isso, para ele vai ser mais difícil não olhar para trás, sim? Por lo tanto, para ele vai ser mais difícil não viver ele, porque ele vai querer viver. Aquele que procura cada dia estar mais perto de Cristo, ele vai conseguir deixar de viver para ele, e Cristo vai viver. Sim. Pode isso acontecer? Pode. Por quê? Diz assim a Bíblia: já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a
agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Chama-se isso fé. Fé. Por Hebreus capítulo 11 fala que por fé, Lot, lembra? Por fé. Nós mudamos nossa vida por quê? Por fé. E naquele dia, quando o Filho de Deus se manifestar, nós temos que estar prontos por quê? Por fé. Não estar prontos por fé. Vamos lá, Lucas mais uma vez. Porque o resultado desta fé, vamos olhar como é o resultado daquela fé. Lucas 17. O resultado daquela fé é salvar a nossa vida espiritual. Esse é o resultado daquela fé. Sim? O resultado de deixar tudo por Deus, por o Senhor. O resultado disso é salvar minha vida espiritual. Versículo Lucas, capítulo 17, versículo 32, fala assim: lembrai-vos da mulher de Lot. Lembrai-vos para fazer o que ela fez? Não. Lembrai-vos para conhecer a vida dela e não fazer como a vida dela. Não fazer como ela fez. Versículo 33. Qualquer que procura salvar a sua vida, perderá. E qualquer que perde, salvará. O resultado de ter fé é salvar a minha vida. Como Lot. Lot conseguiu salvar a sua vida por quê? Por fé. Sim? E logo já conhecemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Por lo tanto, sem fé também é impossível mudar minha vida. Sem fé é impossível conhecer a Cristo. Sem fé é impossível deixar que Cristo transforme minha vida. Sem fé. Mas com fé é possível. Com fé eu vou conseguir entregar para Ele um culto racional. Com fé é possível que eu conheça a sua bondade, boa, agradável e perfeita. Com fé, sem fé, vai ser impossível. Mas com fé, eu vou achar que aquilo que estou a fazer é por Deus, é para Deus. Sim? Então, uma coisa temos que fazer. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Lot, para não fazer como ela fez. Sim? Uma coisa para esta semana. E a semana toda vamos a lembrar que a mulher de Lot. Por quê? Porque ela olhou para trás. Ela está caminhando. Segunda, eu estou andando com Deus. Sim? E se eu me lembro de meus amigos do mundo, falamos com um irmão, o pecado apresenta-se muito bonito. Sim? Quase sempre na Bíblia o pecado apresenta-se formoso, gostoso. Quase sempre apresenta-se assim. E quando nós não estamos preparados para isso, nós podemos cair. Aquele que acha que está em pé, olha que não caiu. Sim. Trabalhamos muito nesta semana. Para quê? Para não cair. E se caímos, lembremos que temos a Cristo e que Ele pode nos ajudar. E temos a igreja, e a igreja pode nos ajudar. E temos irmãos, e os irmãos podem nos ajudar. Mas não fiquemos olhando para trás. Sim? Trabalhamos muito nesta semana. Temos 6 dias à frente, 6 dias, para trabalhar em lembrar a mulher de Lot para não fazer o que a mulher de Lot fez. Deus vos abençoe.